Dr. Eduardo Rolo, que está presente aqui na nossa programação. E hoje nós vamos falar sobre sono e tecnologia, doutor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Eu não sei. A pauta é da Pode Gabi, ser, né? E ela me mandou agora, eu nem olhei ainda, e ela não está aqui hoje, né? Sim. Ela que fez a pauta, e normalmente ela faz bem feito, e eu sempre aprovo, eu nunca falo não, né, para as pautas dela, e vamos ver o que vem por aí. O que tem pra gente hoje, né? Ô doutor, hoje a gente vive conectado o tempo todo. O excesso de telas, principalmente à noite, pode estar contribuindo para o aumento de casos de bruxismo. Como que isso acontece no nosso organismo, doutor? Minha Nossa Senhora, Léo. Bom, a resposta é sim. Nós somos muito afetados pelas telas e pelas luzes que as telas emitem, né? Então veja, Léo, a luz artificial, ela tem o quê? 150 anos, 120 anos, 100 anos. Se nós pensarmos que a televisão é o que, 70 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dos anos 40 para os 50, no Brasil foi o Assis Chateaubriand que trouxe televisão nos anos 50, a TV a cores, acho que a primeira Copa transmitida de 70, a que eu me lembro de ter assistido a cores foi em 74, a Copa da Alemanha. Então isso tem quanto tempo? 30, 40, 50 anos, né? 60 anos. Se a gente for pensar nos celulares, no computador, o meu primeiro compact, que se eu não me engano é de 93 ou 94, já existia computador antes, a gente já usava antes, até na universidade já usei, mas assim, de lá para cá... Não era popular. Não era popular. Então assim, os celulares, imagina, um notebook, você deita na cama hoje no seu quarto, põe um notebook no colo e assiste um Netflix, um Prime Video, qualquer coisa, um YouTube, qualquer coisa desse tipo, né? Então, assim, a evolução tecnológica sobre esse aspecto da luminosidade, ela foi simplesmente violenta. E nós, seres humanos, não estamos adaptados a essa luz artificial. Há 150 anos atrás, os nossos tataravós, bisavós, eles iam dormir nos seus quartos, à luz de vela, apagava-se a vela e era um breu, era escuro. Sim. The dark side, né, o lado escuro. Aliás, tem um estudo, tem uma matéria jornalística, um artigo jornalístico da Universidade de Harvard, na Faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, onde ele chama de... O título, se eu não me engano, O Lado Negro da Luz Azul, em português. Por que a luz azul? Porque toda a luz artificial, ela é deletéria, ela é ruim, ela faz mal para o sono. E a gente pode explicar melhor por quê. Agora, o comprimento de onda da luz visível da cor azul é uma onda curta, é uma onda de alta energia e uma frequência muito rápida, 700, 800 de frequência hertz, mais ou menos, um comprimento de onda 460, 470. Então, ela é muito rápida, a luz azul, e ela tem a propriedade de ativar alguns tipos de receptores de luz, inclusive no olho, na retina, chamado de ocipcinas. Essas substâncias são proteínas que acabam transmitindo ao cérebro, mesmo com o olho fechado. Se a luz azul estiver no quarto, por exemplo, de um tablet ligado, ou qualquer dispositivo eletroeletrônico ligado, ela é capaz de captar essa luz por conta desse comprimento de onda e essa frequência de alta energia, e isso chega ao cérebro, no núcleo supraquiasmático,
no sistema nervoso central, no cérebro, e isso faz com que o cérebro entenda que estamos de dia, estamos à luz do dia. Nesse sentido, o ciclo circadiano de 24 horas, em torno, nós temos aí então ao adormecer à noite, faz com que esse ciclo circadiano seja quebrado de uma maneira ampla. A arquitetura total desse ciclo circadiano está quebrada. Agora, especificamente falando sobre o aspecto do sono, essa situação tem as melanopsinas que são influenciadas, são um tipo de receptores de luz influenciadas por esse tipo de luz azul, e aí ocorre uma quebra ou uma queda na produção do hormônio do sono, que é a melatonina, e a partir daí nós temos vários distúrbios do sono que podem aparecer, inclusive os distúrbios do sono do tipo de movimento e o de movimento muscular mastigatório rítmico, chamado bruxismo do sono. Sim, pode acontecer exatamente assim, inclusive porque dentro desse ciclo circadiano, a melatonina ela sobe com a luz caindo naturalmente do sol, né? Com a luz natural diminuindo, anoitecendo, vai subindo o hormônio do sono, melatonina. E o cortisol vai caindo, para que você possa adormecer, porque o cortisol é aquele hormônio que é liberado mais ao despertar, né? Ao acordar, e ele está no seu nível máximo pela manhã, 10, 11 horas da manhã, a partir das 7 horas da manhã. Só que com essa disruptura do ciclo circadiano e inclusive do sono, a melatonina cai, sobe o hormônio do estresse, que é o cortisol, e todo mundo sabe, de uma forma geral, de uma forma simples, sem complicação, que o estresse, que a hiperatividade estressante, gera bruxismo. Então tá aí a situação do distúrbio do sono do tipo bruxismo, provocado por luz artificial, inclusive a pior delas, a luz azul. Agora, doutor, o senhor tem observado que os pacientes mais jovens têm apresentado desgaste dentário ou dores relacionadas ao estresse tecnológico? Isso acabou mudando o perfil de paciente que procura o tratamento, doutor? Sim, porque essa turma, esse pessoal mais jovem, eles são extremamente ligados mesmo, né? Conectados, plugados, né? Conectados com a internet, com os dispositivos de jogos, por exemplo, e não só jogos, mas às vezes até leituras, filmes e vídeos, etc. E isso tudo gera essa quebra e diminuição no hormônio melatonina, sobe cortisol. Você imagina um jovem, já escutou algum jovem na sua casa ou em algum lugar, ele está num quarto, 10 horas da noite, o que ele está fazendo? Ele está jogando, está numa atividade muito intensa. Sim. Então, isso realmente faz... E aí é que tá, porque eu comecei a história da eletricidade e da luz artificial há 150 anos, porque o cérebro não está adaptado a isso. Com isso, gera uma série de situações neurológicas, neurofisiológicas, deletérias, que faz com que o sono esteja muito quebrado, causa, por exemplo, o que a gente chama no inglês seria arousal, em português não tem tradução, mas seria mesmo a pessoa indo dormir, o arousal acontece por causa dessa hiperatividade cerebral com o cortisol elevado, a melatonina diminuída. Então esse despertar do cérebro é um micro despertar do cérebro, ou seja, o indivíduo acaba não concluindo bem durante o sono as fases do sono,
os ciclos do sono. São 4 a 6 ciclos por noite de 7 horas e meia dormidas. Então, ele não completa bem os ciclos do sono, ele não atinge, por exemplo, o sono mais profundo, que é o de maior descanso e relaxamento. Ele não atinge bem o sono REM, que é a outra fase do sono. Com isso, ocorre uma quebra no processo de memorização, por exemplo, após estudos, etc. E isso leva a uma hiperatividade da musculatura também. Ao acordar no outro dia, o indivíduo, além do cansaço de noite mal dormida, ele pode apresentar dor pela hiperatividade muscular, pelo apertamento dental. Então, isso tem acontecido, sim, nessa geração que não consegue, digamos assim, fazer a higiene correta do sono, não consegue se desligar para poder ir dormir, tendo uma noite que faça o seu processo de sono da melhor forma possível, que é, por exemplo, faxinar bem o cérebro, produzir e liberar determinados tipos de hormônios que ocorrem durante a noite. Isso não é bem feito por conta de toda essa situação tecnológica e que nos trouxe esse tipo também de luz que também interfere no processo de sono normal. Agora, doutor, esse comportamento, ele pode trazer problemas para a face e para a mandíbula também? Sim, porque esse tipo de comportamento altera liberação de certos tipos de hormônios, gera mais processo, não ocorre um sono que tem uma arquitetura regular para que os ciclos do sono sejam bem completados e bem estabelecidos. Com isso você vai ter um aumento da atividade da musculatura, você pode ter então bruxismo, você pode ter disfunção da articulação temporomandibular, você pode ter problemas periodontais pelo apertamento dental excessivo. Às vezes não tem a dor clássica do bruxismo, mas você pode apresentar outras situações bucais, como por exemplo o aumento da gengivite pela pressão que os dentes fazem dentro da oclusão, uma pressão chamada, uma hiperatividade, né, dentro da musculatura que faz o contato dental, faz ranger, faz não necessariamente apenas dor. Então sim, isso pode causar disruptura do processo fisiológico homeostático normal bucal. Agora, doutor... E aí, Léo, sabe o que isso pode gerar a partir daí? Queda no fluxo salivar pelo aumento do cortisol noturno. Essa queda no fluxo salivar, além de problemas gengivais, dentais do tipo cárie mesmo, você também pode promover uma alteração na microbiota bucal pela diminuição dos hormônios protetores, diminuição de saliva. Alterando a microbiota bucal, você pode levar a uma disbiose bucal, que leva a uma disbiose intestinal. Levando uma disbiose intestinal, uma alteração do balanço de bactérias boas com ruins, você promove uma alteração do eixo boca-intestino-cérebro. O intestino produz a maior parte de importantes neurotransmissores, e com isso você volta para o cérebro, uma situação pior ainda, e o processo fica dentro de uma roda viva e se cronifica. Então, você pode passar a adquirir insônia, além do bruxismo do sono, com dor, com desgaste para a articulação temporomandibular, desgastes às vezes, em geral, irreversíveis. E mau hálito também está no meio? Sim, está no meio, porque você altera a flora bacteriana, você altera o fluxo salivar pela produção elevada de cortisol. Por exemplo, a melatonina não é só protetora, não é só indutora de sono, mas ela também tem função protetora, talvez até para controlar o processo de degradação de substâncias, proteínas que são degradadas no cérebro e em todas as outras partes do corpo, talvez sendo um potente anticancerígeno. Então, essa situação de sono alterado, com bruxismo, com
início de sono atrasado, que a gente chama em inglês sleep onset delayed, que você tem um tipo de insônia que demora para você pegar no sono, ou aquela insônia de despertar adiantado, porque você tem muito cortisol elevado durante a noite, você acaba tendo que acordar às 6, 7 horas da manhã, acaba acordando às 4, às 3 e não dorme mais, porque o cortisol está elevado. E com isso, esse processo é um processo estressante para todo o sistema homeostático, que seria um controle biológico normal do corpo, feito durante o sono, e você perde isso e você favorece o surgimento de determinadas doenças, inclusive câncer. Entendi. Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor desse dicas simples, hábitos simples para a nossa audiência, para que pudesse fazer essa higiene do sono, né? Dormir mais rápido, afinal de contas, tem gente que deita na cama e para dormir leva um tempo, né? E quais as dicas que o senhor deixaria para que essas pessoas, então, tivessem uma qualidade no sono, tendo saúde dos dentes e também na gengiva, doutor? Olha, Léo, a coisa mais importante para a saúde dos dentes, da boca, e a boca não está dissociada do resto do corpo humano, então assim, a dica é igual para todo mundo, para todo o corpo humano. Ao acordar, ter contato com a luz natural solar, quer seja nublado ou não importa. Imediatamente, assim que você acordar, a primeira coisa que se faz é tomar sol. Não necessariamente o sol com a grande radiação, mas é preciso que o olho transmita ao cérebro, porque esses mecanorreceptores de luz, fotorreceptores, não mecanorreceptores, fotorreceptores, são os receptores de luz, eles estão na pele, eles estão no olho, eles estão no cérebro. A luz solar tem a capacidade de atravessar a pele e o cérebro perceber isso, não é só através do olho e da retina. Então assim, acordar de manhã não é a primeira coisa a fazer, é pôr o óculos de sol, não. Então é tomar sol. Com isso você ativa uma série de outras interessantes substâncias produzidas no corpo humano. E para proteção é tomar sol meio-dia, pelo menos 10, 15 minutos, se for possível de corpo todo, pelo menos 70, 80% de exposição do corpo à luz natural, à luz solar. O problema é que muitas vezes, por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, é muito difícil você ter sol que possa realmente favorecer a síntese de vitamina D, que é extremamente importante para a saúde bucal, para a saúde geral, para a saúde total. Então, essa seria uma dica extremamente válida, sempre e para qualquer um, em qualquer idade. A segunda dica importante é que antes de você ir dormir, programar o seu dia e ir dormir em escalas regulares. Eu vou dormir, eu acordo às 8 da manhã, então você pode dormir 11h30, meia-noite, você vai dormir 8 horas de sono. Então, se você vai dormir à meia-noite, você terminar suas atividades de telas e luzes artificiais 2 horas, no mínimo, 2 horas antes. Esse seria o ideal. Até às 9, 9h30. Ou seja, escureceu, já não é mais interessante o uso de luz artificial. Esse seria muito... Tem estudos, Léo, mostrando alterações em populações de cidades, porque a luz da cidade mudou. Sim. Então, esse balanço e essa excessiva preocupação, que eu acho até patológica, com a questão do meio ambiente, ecologia, então as luzes são mais brancas nas cidades do que eram antigamente. Se você for se lembrar, as luzes de postes, por exemplo, a iluminação artificial era mais quente, mais amarelada, exatamente, é outro comprimento de onda, isso é muito mais favorável. Então trocar as luzes dos ambientes noturnos que você vai ter que ficar usando por luz mais quente, luz mais amarelada, que seriam as lâmpadas mais antigas. Mas elas gastam mais energia. Então é o seguinte, a gente está protegendo o meio ambiente, ok, não sou contra isso, a gente está protegendo o meio ambiente e nos autodestruindo, destruindo a população em geral. E já existem estudos mostrando em cidades grandes essa mudança de luz e a consequência na saúde das pessoas, baseado no conceito de sono de qualidade modificado por conta da alteração de luz.
Muito bem, doutor Eduardo Rolo, conosco aqui na programação da Rádio Ouro Verde. Doutor, as pessoas que quiserem encontrá-lo através das redes sociais, conhecer do seu trabalho, como devem fazer? É o Instagram e o YouTube, é o dr.eduardorolo com 2 L's. Valeu, doutor, até a semana que vem, bom final de semana. Valeu, Léo, muito obrigado a todos.